Essa é a história de Charlton Heston, estrela de Hollywood que apareceu em quase 100 filmes ao longo de mais de 60 anos. Ele interpretou Moisés no filme épico Os 10 Mandamentos e o papel título em Ben-Hur, pelo qual ele ganhou o Oscar de melhor ator. Foi um apoiador ativo do movimento pelos direitos civis americanos e depois se tornou um conservador republicano. Charlton Heston, nome artístico de John Charles Carter, nascido no dia 4 de outubro de 1923, em Evanston, Illinois. Seus pais se divorciaram quando ele tinha 10 anos. Com o segundo casamento de sua mãe com Chester Heston, a família se mudou para um subúrbio de Chicago e ele adotou o nome do padrasto. Na escola secundária, Charlton se envolveu com as artes dramáticas e teve um resultado tão bom que recebeu uma bolsa em drama para cursar a universidade. Aos 18 anos, o ator fez sua estreia no cinema no filme Peer Gynt, de 1941, produção amadora que ainda tinha no elenco seu irmão, Alan Heston, em sua única incursão no cinema. Alan faleceu de câncer em 1987 com apenas 54 anos de idade. Em 1944, deixou os estudos e se alistou na Força Aérea, onde serviu como operador de rádio durante a Segunda Guerra Mundial. Atingiu a patente de sargento e se casou com uma colega da faculdade, a atriz e fotógrafa Lydia Clark, com quem teve um filho, Fraser Clark Heston, e uma filha, Holly Ann Heston. O casamento deles durou 64 anos até a sua morte. Após a guerra, em 1946, mudou-se para a cidade de Nova York e fez sua estreia na Broadway em Antony e Cleópatra, de 1947. Logo depois, ele conseguiu papéis em produções de televisão ao vivo. Ele apareceu pela primeira vez em um filme de Hollywood como protagonista em Dark City, ou Cidade Negra, de 1950. Embora ainda fosse relativamente desconhecido, sua atuação impressionou o diretor Cecil B. DeMille, que o escalou como gerente do circo em O Maior Espetáculo da Terra, de 1952. O filme ganhou o Oscar de melhor filme e Heston recebeu boas críticas por sua atuação. Mais tarde, ele estrelou como presidente dos Estados Unidos como Andrew Jackson em The President's Lady, ou O Destino Me Persegue, de 1953. O primeiro de muitos papéis históricos que ele assumiria. Recebeu reconhecimento por sua atuação e chamando a atenção por seu físico avantajado, perfil musculoso e seus 1,90 m de altura. Em 1956, Heston desempenhou o papel pelo qual permaneceria mais conhecido, o de Moisés em Os 10 Mandamentos de DeMille. O filho do ator Charlton Heston, Fraser Clark Heston, fez uma participação no filme. Ele tinha 3 meses de idade e foi o pequeno Moisés. Estabelecido como grande estrela, Heston trabalhou para vários outros diretores notáveis, incluindo Orson Welles em Touch of Evil, A Marca da Maldade, de 1958, e com William Wyler em Ben-Hur, de 1959. Ben-Hur ganhou 11 Oscars, incluindo de melhor ator para Heston. O filme garantiu sua posição como ator de figuras históricas e personagens literários famosos em Hollywood. Ben-Hur se manteve solitariamente como o mais premiado pela Academia em todos os tempos, até ser igualado em 1997 por Titanic e em 2003 pelo Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Os filmes que se seguiram o colocaram em vários papéis grandiosos, como o guerreiro espanhol de mesmo nome em El Cid, de 1961, em A Agonia e o Êxtase, de 1965. Heston também interpretou um oficial militar americano em 55 Dias em Pequim, de 1963, sobre a rebelião dos Boxers, revolta anti-estrangeira na China. Em 1968, ele estrelou o faroeste Will Penny e O Bravo Ficou Só, um papel que ele contava entre seus favoritos. Também em 1968, o filme O Planeta dos Macacos, o primeiro de uma curta série de filmes de ficção científicas para o ator.
Ele teve um papel menor na sequência em De Volta ao Planeta dos Macacos, em 1970, e mais tarde estrelou A Última Esperança da Terra, de 1971. E no Mundo de 2020, de 1973. Apesar de tais excursões em pratos ecléticos, no entanto, ele continua a ser conhecido por seu trabalho em dramas de época. Ele interpretou Marco Antônio 2 vezes, em Júlio César, de 1970, e em Antônio e Cleópatra, de 73, que também dirigiu. Outros papéis memoráveis de Heston incluem o herói de Jack London, John Thornton, em The Call of the Wild, O Chamado Selvagem, de 1972, e como o cardeal Richelieu em Os Três Mosqueteiros, de 1973, e sua sequência em A Vingança de Milady, ou no original The Four Musketeers, de 1974. Ele também estrelou os filmes de desastre como Voo 502, Em Perigo, Skyjacket, de 1972, Aeroporto 1975, de 1974, e Terremoto, também de 74. A partir daí, os grandes papéis começaram a escassear e Heston passou a trabalhar em papéis coadjuvantes secundários e pequenas aparições. Sua imensa popularidade nos Estados Unidos, porém, não diminuiu, e ele fez diversos papéis nos anos seguintes em filmes para TV e atuou em diversos filmes como narrador, sendo uma das vozes mais requisitadas do cinema. Na década de 80, Charlton retornou às telas em O Homem das Montanhas, The Mountain Man, de 1980, cujo roteiro foi escrito por seu filho, o diretor Fraser Heston. Em 2001, fez sua maior notada participação em muitos anos na refilmagem de O Planeta dos Macacos de Tim Burton, como um velho macaco pai do vilão do novo filme. O último trabalho de Heston foi no filme póstumo de Gengis Khan, The History of a Lifetime, de 2010. No passado, Charlton Heston era um liberal democrata e fazia campanhas pelos candidatos à presidência, como Stevenson e Kennedy. Ativista pelos direitos civis dos negros, ele acompanhou Martin Luther King durante a marcha pelos direitos civis a Washington em 63, chegando a usar uma faixa onde se lia "Todos os homens nascem iguais". Em 68, após o assassinato do senador Robert Kennedy, ele apareceu num programa da TV americana junto com Gregory Peck e Kirk Douglas, pedindo apoio para o presidente Lyndon Johnson em sua tentativa de aprovar no Congresso o ato a favor do controle de armas nos Estados Unidos. Anos mais tarde, diria que nesta ocasião era jovem e tinha sido bobo e tolo, além de ter sido um grande crítico de Richard Nixon, que considerava um desastre. Entretanto, a partir dos anos 80, Heston passou a ostentar posições mais conservadoras, trocando seu registro eleitoral do Partido Democrata para o Partido Republicano, apoiando o direito às armas de fogo e fazendo campanha para Ronald Reagan e os dois presidentes Bush. Em 98, se tornou presidente da National Rifle Association of America, a Associação Nacional de Rifles da América, NRA, a poderosa entidade civil que luta para que seja mantido o direito do cidadão de comprar e portar armas de fogo nos Estados Unidos. Como seu porta-voz entre 98 e 2003, ficou conhecido no país por fazer discursos radicais contra a extinção da segunda emenda da Constituição, que dá este direito aos cidadãos há mais de 200 anos, além de se posicionar publicamente contra o aborto, que é legal nos Estados Unidos. Ele sofreu de vários problemas de saúde durante a década de 90. Ele foi submetido a uma cirurgia de substituição do quadril em 96. Ele foi diagnosticado com câncer de próstata em 98. No início dos anos 2000, foi divulgado que ele sofreu da doença de Alzheimer. Heston morreu em 5 de abril de 2008 após sofrer de pneumonia em sua residência de Beverly Hills, em Los Angeles, aos 84 anos de idade.